Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre Byung-Chul Han e eu quero hoje colocar o foco especificamente no debate sobre a questão religiosa tal como ela aparece para Byung-Chul Han. Na verdade, eu vou olhar para o livro Louvor à Terra e vou selecionar diversos trechos onde ele faz alusão à experiência religiosa e eu vou procurar abstrair qual seria a religião de Byung-Chul Han, se é que ele tem alguma religião, tá bom? Então me acompanha que eu vou esmiuçar toda essa história. Então vamos lá, vamos ao Byung-Chul Han, que é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959, que vive na Alemanha desde os 22 anos de idade. Ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. Escreveu vários livros, vários deles foram traduzidos para o nosso idioma. Hoje eu quero tratar de Louvor à Terra, que é um livro publicado em 2018 na Alemanha e traduzido em 2021 aqui no Brasil. Tá? Eu estou destacando basicamente algumas coisas do capítulo 1, um diário de jardineiro, mas vou extrair trechos de outros lugares porque hoje eu quero fazer um vídeo diferente, não focado apenas em um capítulo, mas eu quero pensar como é que Byung-Chul Han trata da questão religiosa. Para mim é bastante curioso e surpreendente, né, pensar na religião. Né? Por exemplo, eu vou lendo o Byung-Chul Han e vou imaginando qual seria a religião. Por exemplo, ele tem um livro sobre filosofia do Zen budismo. Então, inicialmente eu imaginei que ele pudesse ser budista, afinal de contas, ele é coreano, né? Numa região que tem uma presença importante do budismo, mas a gente sabe também que em determinadas partes da Coreia o cristianismo protestante, o evangélico hoje é bastante forte, né? Em alguns textos dele, ele dá a ideia de que ele poderia ser católico romano, ou de uma família católica romana, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que os filósofos normalmente são ateus ou agnósticos. Então, eu fui lendo os textos dele e imaginando o que ele poderia ser, né? Tentando abstrair isso a partir dos textos dele. E a partir desse livro eu cheguei a uma ideia muito vaga ainda, porque há momentos, né? Vamos dizer assim, vamos sintetizar logo de cara. Há momentos que ele flerta, vamos dizer assim, com o judaísmo, há momentos que ele se aproxima do catolicismo romano, mas em um outro instante ele parece se aproximar de um paganismo, entre aspas, né, sem desprezo, ou sem colocar um tom pejorativo, né, para essa expressão, ou talvez shintoísta, eu não sei. E há um momento, inclusive, que ele de fato se parece apresentar como um budista. Então eu vou ler alguns desses trechos e vamos ver se nós conseguimos chegar a uma conclusão um pouco mais precisa. Então vamos lá. Então, começando pelo judaísmo, me parece que em alguns momentos ele se aproxima de uma teologia da criação judaica, né? A ideia mais ou menos de que a natureza ou a criação revela, mostra o ser de Deus, tal como a gente encontra, por exemplo, na Torá judaica ou no Primeiro Testamento do cristianismo. Então vamos pegar um trecho que diz assim, ó, lá no início do livro: meu jardim me tornou de algum modo crente a Deus. A existência de Deus não é mais para mim uma questão de fé, mas uma certeza, sim, uma evidência. Deus é, logo sou. Fiz o carpete de espuma do meu tapete de reza, rezo para Deus. Eu louvo a sua criação, a sua beleza. Obrigado. Pensar é agradecer. A filosofia não é senão o amor ao belo e ao bem. O jardim é o bem mais belo, o belo supremo, e por aí vai, né? Então, se você olhar aqui e observar essa afirmação isoladamente, você diria que você está diante de um judeu devoto ou de um cristão católico ou protestante que acredita em Deus como um criador, e a natureza ela revela esse ser de Deus, e ao olhar para a natureza você é tomado pelo sentimento de devoção e de reconhecimento de Deus como o Criador por trás dessa natureza.
Claro que a gente pode problematizar isso, né? Ele está brincando, ele está ironizando. Poderia estar, né? Poderia estar. Aparentemente, quando ele está falando do jardim dele, ele está em êxtase, né? Então, talvez esse êxtase seja aqui descrito como devoção a Deus. Mas vamos lá, ó, um outro trecho ainda para tentar fundamentar mais essa ideia de aproximação com o judaísmo ou com o cristianismo, né? Aqui estou então especialmente próximo à terra. A proximidade da terra deixa feliz. A mídia digital, porém, destrói a terra, essa maravilhosa criação de Deus. Eu amo a ordem terrena. Eu não a abandonarei. Sinto um sentimento de profunda fidelidade, profundo vínculo diante desse precioso presente de Deus. A religião não significa, penso eu, senão esse profundo vínculo que, porém, me liberta, né? Então, ele pode muito bem estar professando uma fé na criação, num Deus pessoal, num Deus criador do ser humano, criador da natureza, e também um Deus que se revela por intermédio da natureza. Então veja que nesses esses dois trechos que eu mencionei, ele se diz crente em Deus, ele diz que há uma criação, de que Deus é o Criador e de que ele experimentou Deus a partir da natureza. Bom, se ele tivesse apenas colocado isso, eu diria, bom, ele é um judeu, um cristão devoto, ponto final. Eu poderia duvidar, poderia achar que ele estaria brincando, né? Afinal de contas ele não é um teólogo, ele não desenvolve essas ideias, de repente ele aparece com essas ideias, né? Mas vamos lá, ó. Aí vamos para um outro momento, um segundo momento, onde ele parece ser católico, apostólico romano, né? Então ele diz assim, num trecho, ó, rezo diariamente o terço, certo? Quem reza o terço é católico romano, isso faz parte da devoção católico romana. A freira que decorava o altar com flores deu sempre a mim e a minha irmã, que ficávamos sempre sentados de cócoras na escada da frente da casa, uma flor. Assim nós a chamávamos de irmã da flor. Então ele está aqui entregando, né, que ele possivelmente de uma família católica romana e que ele rezava o terço, ou reza o terço até hoje, adquiriu esse hábito desde criança, e que ele conheceu uma freira que dava flores para ele e para a irmã dele quando ele era criança. Então a coisa começa a ficar confusa, ou talvez ainda nem tanto, porque você olha lá no início, ele está dizendo que ele crê em Deus, que ele vê na natureza Deus, isso é compatível com o catolicismo romano, né? Talvez a partir disso aqui a gente eliminaria dos trechos anteriores a possibilidade dele ser judeu. Agora ele cita, ele está em viagem e ele visita, né? Tá em viagem pela Itália e ele visita uma igreja católica. Olha o que ele diz, ó, na catedral, na Piazza Santa Chiara, eu estava inteiramente preenchido pelo Espírito Santo, que reluzia claramente no altar. As pessoas aqui ou são lucífugas ou cegas à luz. Os turistas tiram selfies diante do altar do Espírito Santo, que faz, na verdade, com que se fique inteiramente sem si. O Espírito é amor e reconciliação. Tento expulsar esses turistas sem consideração. Alguns protestam intensamente contra a minha ira. Entendo Jesus que na montanha do templo expulsou os mercadores. O dinheiro destrói o espírito. A terra é preciosa e não pode ser comprada, mas as pessoas a destroem por causa do dinheiro. Mas que ato vil. Então aqui ele se apresenta como um católico devoto, que é preenchido pelo Espírito Santo, que tem uma reverência muito grande, que é bastante típico do catolicismo romano, né? Um respeito muito grande pelo templo, por aquele momento, né? Quando você está no interior do templo, por exemplo, nas igrejas protestantes as pessoas conversam, batem papo, fazem barulho. Se você for a uma igreja católica, normalmente as pessoas estão em silêncio, fazem uma reverência ao entrar, fazem uma reverência ao sair, não admitem que se faça muito barulho, muito tumulto, né? E por aí vai. Então aqui ele parece se apresentar de fato como um católico. Então há dois trechos que evidenciam que ele seria católico. Estaria resolvido o dilema se não tivesse, por exemplo, outro dilema, outra passagem onde ele
expressa uma religião que eu ainda não identifiquei de que tipo é. Eu vou ler para vocês e nós vamos então conversar e discutir o que seria isso. Ó, ele diz: alegrei-me muito hoje com esse belo encontro. Ele está em viagem, parece que foi visitar a Coreia, que me pareceu como um presente do céu. Arranquei alguns ramos e os ofereci aos deuses da sagrada montanha, que não são mais respeitados por ninguém hoje, mas eles são. As pessoas aqui divinizam em contrapartida o dinheiro, a terra, o belo, o bem, desapareceram e foram inteiramente soterrados. Então, veja, ele diz: arranquei alguns ramos e os ofereci aos deuses da sagrada montanha. O que é isso, né? Existem divindades que habitam a sagrada montanha. Ele está reclamando que as pessoas não reverenciam mais os deuses. O que seria uma religião original da região da Coreia? Isso seria alguma forma de shintoísmo, ou alguma forma de paganismo, entre aspas, ou alguma outra forma de religião que a gente sequer sabe nominar. De qualquer forma, nós estamos diante de um politeísmo, e de um politeísmo que se expressa, que se revela por meio de um determinado espaço ou de vários espaços. E ele está reclamando que as pessoas não reverenciam mais essas divindades, e ele sim reverencia essas divindades. Então veja que a coisa fica confusa, né? O que parecia judaísmo, depois pareceu ser catolicismo, agora parece ser alguma coisa diferente que a gente não sabe o que é. E agora, mais um trecho para deixar a coisa um pouco mais confusa. Ele diz assim, ó: as flores são como as de um viburno perfumado. Arranquei um ramo. Depois fui novamente para um templo budista na sagrada montanha de Invansan e ofereci as flores a Buda. Sentei-me longamente diante do Buda e o agradeci de coração pelas flores, né? Então aqui, para não deixar nenhuma dúvida, ele está diante de uma estátua de Buda. Ele oferece flores a Buda e ao mesmo tempo agradece as flores ao Buda, né? Então vocês percebem que a religião de Byung-Chul Han é um mistério, né? Quer dizer, ele é um filósofo que respeita e que defende o respeito pela natureza, e aparentemente ele estaria disposto a se aproximar de qualquer expressão religiosa que faça o mesmo, que expresse respeito para com a natureza. Então o cristianismo tem uma dimensão de respeito para com a natureza, o judaísmo também tem, as religiões originais ou originárias, né, da Coreia teriam isso, o budismo teria isso, enfim. Me parece que ele professa uma religião macroecumênica. O que a gente chama de macroecumenismo? Uma forma de perceber que a pessoa, uma pessoa que mesmo tendo uma religião, ela não considera a sua religião hierarquicamente superior a outras religiões. Me parece que é isso que está acontecendo com Byung-Chul Han aqui. Eu arriscaria dizer, só uma opinião, um palpite, eu não tenho dados muito objetivos nem concretos, eu arriscaria dizer que ele é católico, ou pelo menos de uma formação católica, mas de um católico que aprendeu a olhar para as religiões com respeito, e inclusive a olhar para os ateus ou agnósticos, né, com respeito, e que não veria nenhuma hierarquia em nenhuma expressão religiosa. E, portanto, ele pode eventualmente reverenciar uma divindade ou uma não divindade, né? Porque quando estamos falando de budismo também, quando se fala de Buda é muito discutível, né? Existe budismo de devoção, mas existe budismo em que o estado, né, de Buda é simplesmente um estado no qual as pessoas se encontram. Então isso é bastante complexo, né? Então havendo religiões que personificam divindades ou religiões que não personificam, ou havendo qualquer outra forma de expressão, o importante é que o que há em comum em tudo isso é um sentimento de reverência para com a natureza, e me parece que esse é o elemento fundamental desse livro e do argumento que é desenvolvido pelo Byung-Chul Han. Por isso esse trânsito por diversas religiões. Tá bom? Eu não sei se vocês têm algum dado mais objetivo, viram em algum lugar,
tem alguma informação que eu ainda desconheço, me ajudem aí a desvendar qual é a religião, se é que ele tem alguma religião, qual é a religião de Byung-Chul Han. Ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.